Concurso Sempre. Inteligência em concursos. Turma, voltamos, tá? Pessoal de casa aí, hoje é segunda-feira, 16 de julho, né? Pra vocês foi 3 minutinhos em casa, né? Que já passou uma semana já. Sim ou não, senhores? Mentira, é a mesma aula, tá? Não se desesperem. Quando eu falava do fomento, eu fui embriagar-me. Fui bulinado ali. As câmeras não viram, né? Mas o pessoal aqui viu. Foi chato. Rodrigo. Me liga daí, amanhã tá. Senhor, fomento. Fomento é atividade típica da administração pública de estímulo à iniciativa. Estímulo à iniciativa privada para o exercício, para a atenção de que interesse? Individual ou coletivo? Para o interesse coletivo. Fomento. Quer um exemplo, senhor? Chamar o terceiro setor, por exemplo. Né? As funções típicas de algumas estatais, que são empresas privadas, públicas, mas de direito privado, veremos isso depois do intervalo, certo? Que tem a função de estimular setores especiais da economia para garantir desenvolvimento social. É o que a Caixa Econômica faz, por exemplo, no setor da habitação. Política de fomento. Entenderam a ideia, basicamente? É muito mais do que isso, mas a ideia é básica, tá? Terceiro setor, que são as ONGs. O que são o terceiro setor, senhores? É aquele setor entre o primeiro e o segundo. Primeiro é o Estado, o segundo é o mercado. Exercício de entidades privadas que não visam ao lucro, né? Também interesse econômico. Desempenhar atividades típicas de Estado para reduzir a desigualdade social ou exercer direitos sociais. Não é isso que as ONGs fazem, senhores? Sim? Não atua nada da saúde, da assistência social, da educação. Sim ou não? Da moradia, né? Então isso é política de fomento. É uma das 4 competências ou objeto ou atividade pública. Atividade da administração pública, da função administrativa. Entenderam? Sim ou não? E a quarta, senhores, aqui, ó, letra D, nós teremos o que, senhores? Teremos a chamada intervenção. Esse aqui é o mais novo, tá, senhores? Joana. Lembrei teu nome, é Joana, né? Ela é a Joana, senhores. Joana, seja bem-vinda. Ela levanta daqui a pouquinho assim, oi, eu sou a Joana. Um dia eu brinquei assim numa aula, a menina levantou e falou assim, eu sou a Maria, a menina é do Rio Grande do Norte ainda. Não, Tocantins, acho. É um desses lugares assim, tipo, fora do Brasil, assim, tá? É Brasil, tá? Tem alguém do Tocantins aqui? Rio Grande do Norte? Então tá. Intervenção. Que eu adoro, acho bem legal. Eu conheço lá, nunca fui, conheço lá, tá? Acho bem legal. Certo? Eu não fui porque o passaporte tá vencido. Brincadeira. Então a quarta e última, né, senhores? Intervenção é o quê? Intervenção do Estado, também em setores específicos, para o desenvolvimento social. Essa intervenção pode ser direta, por meio, por exemplo, de algumas estatais, senhores. Então aqui, ó. Então a intervenção do Estado em setores especiais, senhores, que não é típico do Estado, você vai intervir. Aqui faz a competência de regulação, entenderam, senhores? Olha aqui, ó, do Estado em setores especiais, diretamente ou por meio de outras entidades estatais. Entidades estatais. Feito? Oi. Vamos lá.
Então, assim, intervenção na ordem econômica. O Estado pode intervir, senhores, diretamente por meio de políticas próprias, monetárias, é o que o Banco Central faz. Sim ou não? O Banco Central, veremos depois, que é um tipo de autarquia federal, vinculado ao Ministério da Fazenda, certo? Ou ele pode intervir também indiretamente por meio das suas entidades estatais, como, por exemplo, bancos. É o que a Caixa Econômica também faz, o Banco do Brasil faz. Certo? Não é só na economia, não é só nesse setor bancário, financeiro, em setores especiais da economia. Ele pode intervir diretamente ou por meio de ações de empresas estatais. É o que faz, por exemplo, as chamadas agências reguladoras. O que elas fazem? Elas não regulam um setor específico, nós vamos ver depois do intervalo. Elas não regulam um setor específico da economia? Sim, que é contratos e concessão de serviços específicos, como, por exemplo, telefonia, água, energia elétrica. São tipos de intervenção na economia. Certo? Sim ou não, senhores? O que cai para nós, isso daqui, senhor do INSS, são quais são as 4 clássicas competências, quais são os 4 objetos da administração pública. Vamos rever então? São eles. O clássico dos clássicos, né? Serviço público. Certo? Teremos será objeto de uma aula específica. E lá no serviço público, senhores, eu vou voltar a falar de intervenção e poder de polícia. Então hoje é só um apanhado geral. Tudo bem? Sim? Então o serviço público vai fazer serviço público, vai atuar administrativamente por meio de um poder próprio da administração. Um poder próprio da administração que vai criar algumas restrições a liberdades individuais. Essas são as palavras-chave desse poder aqui. Como é que eu vou chamar esse poder? Que é uma atividade da administração pública ou da função administrativa que vai restringir liberdades individuais. Poder de polícia, que é a segunda competência objeto. Depois nós temos a política, o estímulo de fomento, certo? Que é um estímulo na iniciativa privada para interesse coletivo, para satisfação do interesse coletivo. E por último, nós vamos ter a função interventiva, a função de intervenção. Senhores, é claro que a administração pode intervir em setores especiais da economia. Claro, é uma decorrência de um poder de Estado. Sim ou não? Quando o Banco Central, por exemplo, por meio do Copom, fixa taxa de juros, estabelece meta inflacionária, é uma atividade interventiva no setor privado, na economia? Sim ou não? É tipo da administração pública. É tipo de uma função administrativa. É próprio de um poder de Estado, poder da administração. Que vai existir dos seus agentes, dos seus órgãos, das suas entidades. Entenderam a brincadeira? Sim ou não, senhores? Sim ou não? Não, o fomento é um estímulo. O fomento é um estímulo. Vai causar uma repercussão na economia, né? Só que não é um estímulo. Não é, a intervenção é direta ou indireta. Mas o fomento, eu vou estimular setores que nem precisam, entidades que nem são estatais necessariamente. Foi a você das ONGs, por exemplo. Certo? De políticas próprias visando sempre o interesse coletivo. Mas não é intervenção. Tá? Mas eu entendi o que você entendeu. Entendeu, senhores? Entenderam, né? Começou. Né? Joana, seja bem-vinda, tá? É que ela é a Joana, tá, senhores? Pois, viu? Tu já sabe o teu nome já. É, a Joana. Sim ou não? Senhores, então aqui nós vimos agora a definição de administração pública, a definição de administrativo, a origem histórica. E não é só história, tá, senhores? Vocês vão ver nas demais 6 aulas e meia que isso aqui é importante para a compreensão dos princípios que norteiam o direito administrativo e a administração pública. Posso pagar? Sim? Vamos lá então. Tem um outro tópico agora também bem bacana para nós analisarmos, estudarmos, senhores, que é o tópico referente ao quê? Cai bastante. Aula 1. Aula 1, professor? São as fases da administração pública. Moleza para nós quando via a parte histórica. Fases da administração pública. Fases da administração pública. Feito? Vamos lá. Começa com o primeiro, né? Também chamada fase 1. É a fase lá do início do direito administrativo, já tomamos notícia aqui hoje, né? Que é a fase dita burocrática. Perdoe-me, senhores. Não é a fase daqui. Fase burocrática é
É a segunda. Qual que é a primeira aí? É outra. Não é? Essa aqui é a segunda. Qual? Fase do patrimônio. Perdoe. Fase... É porque é burocrática onde surgem vocês. Deixa eu me confundir. Fase patrimonialista. Qual palavra? Deriva de qual palavra aqui? Patrimonialista. Hã? Patrimônio. Aqui, senhores, nós estamos no século XVIII. Os concursos cobram, tá, senhores? Os mais sofisticados cobram. Tá? Século XVIII. É a fase do período absolutista. Nem era administração, uma concepção que temos hoje. Porque tanto não era que é a fase patrimonialista, porque havia uma confusão entre o Estado e o soberano. Havia uma confusão entre o Estado e o soberano. Na mesma figura, já falamos, né? É o período monárquico absoluto, ou absolutista, tudo bem? Aqui, senhores, a coisa pública, que nem era tão pública assim, era confundido com o soberano, com a res príncipes. Já falamos disso, né? Com outros nomes. Res príncipes. Entenderam? A coisa pública era ao mesmo tempo a coisa do rei. Lembram? Já falei para vocês, né? Lembram l'état c'est moi, o Estado sou eu? Então o Estado era o rei era o Estado, a coisa pública era a coisa do Estado, a coisa do Estado era a coisa do rei. Certo? É a fase primeira. Essa fase aqui, senhores, portanto, a fase de profunda o quê? Era, tá? Lá atrás. Fase profunda, corrupção. Por isso que eu acho que vai ser cobrado. Por causa da risada de vocês, vai ser cobrado, né? Verdade, em fase de lava-jato, tudo isso aqui vai ser cobrado. Fase de corrupção e... Olha aqui, você nem sabe o que é isso, tem que olhar no Google, né? Nepotismo. Nepotismo e corrupção. Corrupção, vai falar disso, professor? É, porque existia muito tempo atrás, no século XVIII. Certo? Século XVII e XVIII. Corrupção e nepotismo. Feito? Aqui, senhores, o interesse público se confundia com o interesse do soberano. Essa é a palavra-chave, tá? Continua aqui, ó. O interesse público. Ó a confusão, olha, já escrevi, né? Interesse público se confundia com o interesse do, aqui embaixo, ó, soberano, que era o rei. O interesse público se confundia com o interesse do soberano. Todo mundo acompanhou aqui embaixo aqui? Sim? Interesse público se confundia com o interesse do soberano. É a fase patrimonialista. A coisa pública era patrimônio do rei. Já falamos disso no começo da aula. Sim ou não? Aí aqui, senhores, mostrava um Estado que atendia interesse público coletivo? Sim ou não? Não, né? Porque o interesse público era o próprio interesse do rei, era o que o rei definia. Era a atenção, necessidade das satisfações dele, soberano. Certo? Claro que vai sofrer com o Estado social de direito, isso vai sofrer uma evolução. Então depois do 1 vem o quê? 2, né? 2. Certo? Agora sim. Agora vem a fase da administração pública dita... Agora sim, professor. Ah, tá. Burocrática. Feito, alunos? Sim ou não? Está numa ordem de evolução aqui, tudo bem? Não é só numérica, de evolução mesmo. Então aqui o século XVIII, havia uma confusão tremenda entre o que era público e o que era do soberano, era uma coisa só. Não havia satisfação e interesse público aqui, né, senhores? Porque o interesse público se confundia com o interesse do soberano, não da sociedade, entenderam? Vai evoluir, senhor, aqui já no século XIX, o Estado fica mais inchado. Aí não, já falamos, não foi uma época marcada por um Estado que vai agora chamar para si o monopólio, o dever de prestar serviço público? Sim ou não? Lembra no começo da aula, né? Século XIX, a parte das teorias sociais, e para reduzir, para garantir igualdade,
É um Estado que está aqui garantir o quê? Reduzir desigualdade. Para garantir reduzir desigualdade, ele vai prestar serviço público. Então, para prestar serviço público de forma suficiente e eficiente a contento, ele vai se aqui é a palavra-chave, profissionalizar. A doutrina alemã, tá? A burocracia. Senhores, ao contrário do que nós pensamos hoje, nós temos hoje a ideia da burocracia como algo que funciona ou não funciona? Hoje é uma deturpação. A burocracia, olha que lindo, a burocracia nasce para que as coisas funcionassem. Ela nasce centrada na ideia da profissionalização da administração pública. É a fase profissional. Aqui ela vai dizer assim, ó, chega de amadorismo, chega de haver confusão entre o rei e a coisa pública. Se nós temos agora no século XIX que prestar serviço público, temos que prestar de forma profissional. E sabe o que vai surgir aqui? O quê? Vocês. Não, professor, eu vim bem depois disso. Não, aqui, ó. Aqui surge... Que não é mais funcionário que se escreve, né? Mas aqui não era, né? Aqui surge o... Olha que beleza! Eba! Surge o tal, a figura impoluta do funcionário público. Ideia de profissionalização, e eu vou exercer de forma profissional, instrumentalizado pelo funcionário público, certo? Aqui, senhores, vai ter já um controle. Controle prévio. Pode cair assim, tá? Eu não gosto de falar de juridiquês, né? Mas pode cair. Controle prévio é ação de controle a priori. Não é porque eu sou metido, tá? É porque pode cair, tá? Eu queria só falar, por isso que eu coloquei até controle prévio, tá? Controle a priori. Os advogados falam assim, né? Ah, a priori. Ele quer dizer assim inicialmente, né? De antemão, de antes, tá? Controle prévio. Controle prévio do que, professor? Da administração pública, da função administrativa. Inclusive controle do seu agente, que é o funcionário público. Então, como é que vai cair isso daqui? Em qual fase da administração surge a figura impoluta, valorosa do funcionário público? São 3 fases. Qual fase ela surge? Na fase 2, que é a fase dita burocrática. E a burocracia surge, está na alemã, na sociologia alemã, para que o Estado funcione e preste serviços a contento, de forma efetiva e com qualidade. E para isso, como é profissional, vai criar a figura do funcionário público que vai prestar o serviço, senhores, de forma hierarquizada. Vai haver uma hierarquia da administração, né? Certo? E organização, estrutura em carreira. Estruturado em carreira. Estruturados em carreiras. Entenderam, senhores? Na fase 2, ou dita burocrática, porque eu comecei do começo. E o começo foi a palavra-chave foi profissionalização, ou profissionalizar. Tudo bem? Em nome da profissionalização, vai se criar a figura do funcionário público, que vai estar estruturado em carreira, mediante princípios de hierarquia, sujeito a um controle prévio, também chamado controle a priori. E qual o objetivo? Satisfação do interesse individual ou do interesse coletivo? Então vamos lá, aqui não há mais uma confusão, né? Há uma mínima confusão. Lá na fase patrimonialista, havia uma confusão entre o Estado e o soberano. O interesse público se confundia com o interesse do soberano. Perdoe-me. Aqui, senhores, como o Estado ficou inchado demais, certo? A partir dos avanços tecnológicos, do crescimento populacional, da demanda por serviços públicos. Quanto mais população eu tenho, eu vou demandar mais ou menos serviço público? Mais, né? Numa ordem direta, certo? Então, nessa fase também se mostrou esgotada, porque aqui, isso cai bastante, tá, senhores? O interesse público
ficou confundido com o interesse, lá o interesse público, vamos voltar, estava confundido com o interesse do soberano. Aqui quase a mesma coisa, mas aqui o interesse público ficou confundido com o interesse do próprio Estado. Entenderam, senhores? Fase 2. Só que inchou demais, a burocracia que veio para facilitar e para profissionalizar acabou se revelando um empecilho, né? A máquina foi enferrujando e o interesse público da coletividade passou a ser confundido com o interesse do Estado. Aqui é o Estado grande, né, senhores? Certo? Olha que legal o percurso histórico. Olha por que a história realmente é cíclica. Nessa parte sociológica ela é. O Estado era forte, Estado força. A reação foi o Estado liberal, Estado mínimo, certo? No século XIX vem um Estado que deve atender serviços públicos, certo? Cresceu demais e inchou. E qual que é o movimento que nós temos hoje atualmente? De retorno ao Estado mínimo, que é o famoso neoliberalismo. Por isso, neoliberalismo, novo liberalismo. Tá vendo? Entenderam o percurso cíclico? O Estado era forte, como o Estado era forte não agradava, o Estado passou a ser mínimo, liberal. No século XIX, o Estado liberal não dava mais conta, porque não basta o direito de garantir direitos individuais, o direito de garantir direitos coletivos. Nasce o Estado de administração burocrática. Cresce tanto, emperra de forma tal que hoje o movimento é pelo retorno ao modelo liberal, a um novo modelo liberal. Daí a expressão isso cai bastante. Daí a expressão neoliberalismo. Entenderam, senhores? Sim ou não a brincadeira? Nós temos alguns sintomas do neoliberalismo hoje? Sem dúvida alguma, senhores. As próprias agências reguladoras, né? As entidades estatais, a terceirização, como foi a EBSER, a terceirização de serviços estatais para a iniciativa privada, para que o Estado o quê? Fique reduzido ao enxugamento da máquina estatal. Então, um retorno ao movimento liberal, por isso neoliberalismo. Entenderam? Que não é a última fase, a fase atual é a fase 3. Está no intervalo, né? É? Então, a fase 3, senhores, nós vamos voltar depois do intervalo.